Olá, queridos irmãos, novamente nós estamos aqui na presença de Deus para aprendermos mais sobre a sua palavra. Hoje nós vamos estudar uma lição sobre Sardes, uma cidade lá na Turquia, que também aparece na nossa Bíblia. E o nosso tema é lembrar e arrepender-se. Vamos iniciar então com uma oração. Nosso Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui, por termos a capacidade a cada dia de aprender mais sobre Ti, podemos desenvolver o nosso conhecimento, aprimorar os nossos estudos, principalmente para poder seguir a Tua palavra, agir da forma como sabemos que Tu queres que nós hajamos, Senhor. Esteja conosco nesse momento de aprendizado, abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos ouvir a Tua voz, saber realmente a Tua vontade, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse período de pandemia, não sei vocês, mas eu andei fazendo inicialmente faxina na minha casa. E eu descobri nessa faxina uma porção de cartas antigas. Cartas velhas, cartas escritas à mão, em papelzinho fino, para ver se cabia mais dentro do envelope, para ficar mais barato quando a gente mandava. Hoje em dia, quase ninguém manda carta. Selo, então, a gente nem vê, né? O nosso correio hoje nos traz pacotes, nos traz boletos, nos traz muita carta de empresas com propaganda, e são todas muito impessoais. Às vezes até aparece o nome da gente lá, mas elas são impressas e tem um programa no computador que já vai botando o nome das pessoas. A gente sabe que aquela carta foi mandada a milhares de outras pessoas. Não foi escrita para mim, propriamente, né? Diferente das nossas cartas antigas. Quando a gente escrevia para as amigas, para os amigos, contava das viagens, falava dos nossos sentimentos, dos nossos estudos. Esse grupo de cartas aqui foram escritas por mim, pela minha irmã e por algumas amigas antes do nosso casamento. Todas nós estávamos namorando já, então a gente comenta os futuros maridos, né? Faz uma porção de análises, né? Que são interessantes. E quando a gente volta a ler essas cartas, elas são importantes para nós, porque elas trazem para a gente, para lembrança nossa, muitas coisas que nós vivenciamos e que a gente nem lembra mais, né? Então, por que a gente está falando isso aqui agora? Porque hoje nós vamos falar de cartas, né? Quando a gente fala de carta e nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos que boa parte do Novo Testamento está, na verdade, composto por cartas. Cartas de Paulo, cartas que ele escreveu a pessoas, a grupos, as igrejas, e nós nos relacionamos com estas cartas porque elas são cartas pessoais. Elas falam de indivíduos, de sentimentos, de situações bem concretas com as quais a gente pode se relacionar. Durante esses meses, nós estivemos estudando na escola dominical personagens bíblicos, pessoas que quando encontraram com Jesus
foram impactadas por esse encontro. Hoje nós vamos falar de como não só um indivíduo, um personagem, mas toda uma comunidade, as igrejas que estavam se formando naquele momento, recebiam cartas e tinham através dessa carta um conhecimento, uma chamada de atenção, uma levantada de ânimo, e como foram importantes essas cartas naquele momento. As igrejas não viviam mais na presença de Jesus aqui na terra, mas ele estava presente através dessas cartas. Então não é à toa que quando João, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos, ele tenha, mesmo sem poder estar nas comunidades e sem poder talvez escrever diretamente para as comunidades, ele usa essa estratégia de carta para mandar informações para as igrejas. Nós temos então visões de João, e ele então tem visões que refletem várias igrejas. Na verdade a gente fala de 7 igrejas, né, na Turquia, naquela região, igrejas que viviam situações diferentes e que a partir daí então recebem informações importantes, informações que nós hoje como igreja também precisamos receber. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Sardes. E isso vai nos ajudar a pensar na nossa igreja. O nosso texto bíblico de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já parou para pensar sobre o que existe de positivo e negativo na sua igreja? Nós somos humanos, nós erramos, temos gostos diferentes. Com certeza nem tudo na nossa igreja é positivo. Se pergunte, nós acolhemos bem as pessoas? Nós amamos todos os irmãos, mesmo aqueles que achamos mais antipáticos? Costumamos julgar os outros e esquecer dos nossos próprios erros? Quando Deus manda esta carta à igreja de Sardes, Ele não faz isso para dividir as pessoas. Não faz isso para magoá-las, para que elas saiam da igreja. Ele faz isso para que elas se transformem.
para que aprendam o que é ser cristão. Muitas vezes, quando nós passamos um bom tempo na igreja, nós esquecemos das coisas fundamentais, de como as coisas eram no passado, de como elas deveriam ser. Nós nos acomodamos. Por isso, as cartas nos fazem relembrar coisas esquecidas. Vamos pensar um pouco no contexto bíblico. Sardes era uma cidade antiga na região que hoje nós chamamos de Turquia. Tinha uma comunidade muito antiga de judeus naquela época. Era uma cidade de artesãos que trabalhavam com tecelagem e ela vivia das glórias do tempo passado. Mas era também uma cidade que tinha sofrido muitas invasões, tinha passado por um terremoto devastador e era uma cidade voltada ao culto a um imperador que tinha reconstruído a sua cidade. É uma cidade talvez não muito diferente da nossa, Ribeirão Preto. E esse texto começa com um puxão de orelha. Jesus diz: conheço as tuas obras. Mas ao mesmo tempo ele fala: mas não as acho íntegras. Na verdade, quem está enviando essa carta é Cristo. Fala do dono fala do Deus dos 7 espíritos e as 7 estrelas, né? É Jesus, na verdade, que está mandando a carta. E ele começa com esse puxão de orelha. Mas ao mesmo tempo ele deixa claro que ele está atento à igreja. Ele está observando a realidade. Ele está vendo que esse povo, que em uma dada época vivia plenamente o cristianismo, hoje está saindo disso, né? Ele diz que essa igreja é soberba, ela se acha mais do que é. Ela tem fama de ser viva, mas ela está morta. Ela aparenta para os outros. Ela se acha algo que ela realmente não é. E ela tinha se descuidado da sua história, da sua vida cristã. Ela estava seguindo padrões que são muito mais da cidade e não os padrões de Cristo. E com isso a sua fé esfriou. E ela se desanimou. Parou de ser vigilante. Passou a praticar aquilo que não agradava a Deus. Logo depois do puxão de orelha, vem um conselho para a igreja. Para que ela possa recuperar aquele vigor que ela tinha no passado. A carta diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. A igreja precisava lembrar das maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. Da alegria da salvação, dos livramentos que aquela comunidade tinha conseguido, das alegrias, das tristezas, do convívio com Deus. Era preciso voltar-se para Deus e reconhecer os erros, deixar de lado a sua soberba, o ar de superioridade e humilhar-se diante de Deus. Na carta, Jesus reconhece que entre os membros da igreja existiam aqueles que ainda se mantinham firmes na fé. Essas pessoas poderiam se tornar modelos para as outras. E ele ainda lembra que essas pessoas seriam recompensadas. Elas não tinham cedido às tentações. E elas então vestiriam vestimentas brancas junto com Jesus.
Então, nessa comunidade, mesmo com todas as dificuldades, com a fragilidade, ainda existe esperança. Uma raiz que se mantém de uma árvore que pode florescer novamente. A igreja de Sardes foi reprovada porque não estava trabalhando da maneira que Deus gostaria. Não estava engajada inteiramente no projeto da construção do reino. Aparentemente, para quem olhasse de fora, estava tudo bem. A igreja funcionava com as suas atividades, mas o olhar profundo de Deus denunciou a sua fragilidade. Deus está nos observando sempre. E isso deve nos trazer conforto, porque assim temos a certeza da presença dele a cada instante na nossa vida. Mas essa observação contínua pode também trazer temor, quando nós estamos agindo da forma errada, de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos escapar do olhar de Deus, e às vezes a gente esquece disso. Deus nos chama para sermos santos e santas, para andarmos no Espírito, e Ele nos quer fiéis a Ele. A igreja de Sardes vivia no saudosismo, e esse saudosismo paralisava a igreja. Era muito cômodo. Muitos de nós, na nossa vida de igreja hoje, somos assim também. Nós nos acomodamos no trabalho da igreja, na nossa fé, nós deixamos de ler a Bíblia, oramos menos, esquecemos do serviço aos irmãos. Nós esquecemos que a santificação é um processo contínuo, leva a vida inteira e requer esforço, requer trabalho. Muitas igrejas, depois de uma maravilhosa caminhada com Deus, passam por divisões, por esfriamento. Não podemos ser assim. Precisamos reagir a essa realidade. Outras igrejas se tornam vaidosas com as suas conquistas, com os números de membros, com todas as coisas que fazem, todas as atividades que têm, e se esquecem de que tudo que conquistaram é, na verdade, obra de Deus. É o próprio Deus que nos dá essas conquistas. Se nós nos achamos melhor do que o outro, superiores aos outros, nós esquecemos de humilharmos diante de Deus. Nós não somos nada diante dele. E nós temos que reconhecer isso. Nós ainda corremos o risco de nos contaminarmos com os valores da sociedade que está ao nosso redor. Nós ouvimos o que diz a mídia, o que dizem as celebridades, às vezes até celebridades da palavra de Deus, mas que na verdade não estão seguindo os princípios de Deus. Com isso nós esquecemos o nosso próximo. E esquecer o próximo é esquecer metade do grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Sem amar ao próximo, nós esquecemos que nós estamos aqui a serviço de Deus, para levar a mensagem, para fazer a missão, para evangelizar aquelas pessoas que ainda não ouviram a sua palavra. Então, a carta a essa igreja de Sardes não é só uma exortação para aquela igreja, é uma exortação para nós também, como Igreja Metodista do Monte Alegre. Nós precisamos guardar
tudo que recebemos e ouvimos em relação aos princípios da fé, em relação à palavra, nos mantermos vigilantes, praticando tudo aquilo que Deus quer de nós. Só assim nós poderemos construir o reino de Deus. Guardar a palavra, guardar o que ouvimos, receber essa palavra para crescermos também cada vez na presença de Deus. Concluindo então o nosso estudo, nós podemos observar que a igreja de Sardes tinha fragilidades e dificuldades, como a nossa hoje também tem. Mas ela tinha um grupo de pessoas que se mantiveram fiéis. Todas as igrejas passam por dificuldades, mas nós não podemos desistir da nossa igreja. Devemos nos oferecer como instrumentos de paz e transformação para toda a comunidade. Ao mandar aquela carta para a igreja de Sardes, Jesus tinha a intenção de levá-la ao reconhecimento do seu erro, levá-la ao arrependimento e à transformação de vida. Nós também precisamos continuamente fazer a autoavaliação das nossas práticas diante da palavra de Deus. Sardes pôde descobrir que em Deus há perdão e esse perdão leva a um vigor renovado e também nós, da Igreja Metodista do Monte Alegre, podemos ter essa certeza. Podemos saber que Deus está conosco e vai nos renovar a cada dia, à medida em que nós nos mantivermos juntos à sua palavra. Nosso Pai, te agradecemos pela nossa comunidade de fé. Te agradecemos pelos irmãos que são modelos para nós de uma vida cristã, que nos trazem conhecimento da Tua Palavra, que nos ajudam a avaliar os nossos problemas, chamam a nossa atenção em amor quando estamos errados e nos ajudam a transformar a nossa vida, Senhor. Te agradecemos, porque sabemos que esta é a Tua vontade para as nossas vidas, que nós possamos ter esse objetivo na nossa igreja e na nossa vida pessoal. Tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.